Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre gráfico do movimento uniforme. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo, porque o seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, pessoal, no gráfico do movimento uniforme, nós iremos observar dois casos. O primeiro caso é a velocidade positiva. Quando a velocidade for maior que zero, isso quer dizer para nós que o movimento é progressivo, não se esqueça disso. E nós iremos analisar o segundo caso, que é com velocidade negativa. Se a velocidade for menor que zero, o movimento é retrógrado, não esqueça disso. Vamos mostrar para vocês a representação gráfica de cada um. Vamos lá para analisar? Bem, pessoal, vamos para a representação gráfica do movimento progressivo, ou seja, quando a velocidade for positiva. Então, quando a velocidade for positiva, o gráfico é semelhante a esse que vocês estão acabando de ver aí. Ó. Por que semelhante a isso? Vai depender da velocidade para nós analisarmos a inclinação. Ela pode ser pouco inclinada ou bastante inclinada. Vai depender do coeficiente angular da reta, que nós chamamos aí de V. Ou seja, se a velocidade for positiva, a representação gráfica é essa que vocês estão acabando de ver. Para nós construirmos o gráfico de uma função de primeiro grau, nós precisamos só de dois pontos. Ou seja, de dois pares ordenados. Né? Então, nós temos o primeiro par ordenado, é quando o tempo for zero, a posição é S0, é esse que vocês estão acabando de ver. Ou seja, o móvel está partindo dessa reta na vertical. E observe o seguinte, o detalhe, que quando a velocidade for positiva, a inclinação da reta será uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Né? E outro detalhe, quando a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Lá na matemática, nós chamamos isso de função crescente. Por que função crescente? Observe que, de acordo que o tempo passa, se você observar aqui, ó, de acordo que o tempo está passando, a posição do móvel está o quê? Crescendo. Por isso que é uma função crescente. Beleza? Não se esqueça disso. Vamos analisar a representação sobre uma trajetória reta desse movimento. Vamos lá? Bem, pessoal, a representação sobre a trajetória do movimento quando a velocidade for positiva é essa que vocês estão acabando de ver. Ó. O móvel vai percorrer no mesmo sentido da trajetória orientada. Lembrando que quando o móvel percorre o mesmo sentido da trajetória orientada, o movimento é progressivo. Ou seja, de acordo que o tempo está passando, a posição do móvel está o quê? Crescendo. Por isso que nós chamamos de função crescente. Ou seja, de acordo que o tempo aumenta, a posição também do móvel aumenta. Então, essa é a representação sobre uma trajetória do movimento progressivo. Vamos analisar uma função decrescente, ou seja, quando a velocidade for negativa. Vamos lá? A representação gráfica e a representação sobre uma trajetória. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então vamos observar a representação gráfica de uma função decrescente. Essa que vocês estão acabando de ver aí. Ó. Isso quer dizer o seguinte, de acordo com que o tempo está passando, a posição do móvel está o quê? Está decrescendo. E observe que a inclinação da reta, ó, ela é inclinada em relação ao eixo das posições. Ou seja, o que vai determinar a inclinação da reta é o sinal. Lembrando, se o sinal for positivo, a função é crescente, e se o sinal for negativo, é uma função decrescente. A representação gráfica é essa que vocês estão acabando de observar aí. Então, toda vez que a velocidade for negativa, é uma função decrescente, e quer dizer para nós que o movimento é retrógrado. Então, vamos observar a representação sobre uma trajetória. Vamos lá? Lembrando, então, pessoal, que no movimento retrógrado,
o móvel vai percorrer no sentido oposto da trajetória orientada. Então, observa que eu tenho uma trajetória orientada da esquerda para a direita e o meu móvel está movimentando no sentido oposto. Ou seja, de acordo que o tempo passa, as posições do móvel decrescem na passagem do tempo. Isso que caracteriza o movimento retrógrado. Não se esqueça disso, pessoal. Vamos avançar um pouco mais o nosso curso. Vamos lá? Vamos analisar as propriedades do gráfico, da posição em função do tempo, numa função de primeiro grau, no movimento retilíneo e uniforme. Então, nós temos aí o gráfico representativo dessa função que vocês estão acabando de ver, S igual a S0 mais E vezes T. Observe que a velocidade é positiva, logo a reta é inclinada em relação ao eixo do tempo. Então, vamos representar aí o eixo do tempo, está na horizontal, e o eixo das posições está na vertical. Então, para o tempo igual a 1, eu tenho a posição S1. Para o tempo igual a T2, eu tenho a posição S2. Lembrando, então, que para a construção da minha reta, eu preciso de 2 pontos. Então, está aí os 2 pontos. É só ligar os 2 pontos. Está aí o nosso traçado da nossa reta. Qual que é a propriedade que nós temos de um gráfico de uma função de primeiro grau? Então, vamos lá. Observe, então, que de T1 a T2, eu tenho aí o meu ΔT. O meu ΔT é a variação do tempo. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Se nós traçarmos uma reta também paralela aí ao eixo das posições, nós temos aí o ΔS. O ΔS nada mais é que posição final menos posição inicial. Então, S2 menos S1. Bom, se você observou aí, nós temos aí um triângulo, não é verdade? Então, observa aqui que nós temos aí um ângulo, que nós vamos chamar de ângulo alfa. A propriedade que nós temos aí, nós vamos refugiar a trigonometria. Observe que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Ou seja, ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS sobre ΔT? Você se lembra, pequeno gafanhoto? ΔS sobre ΔT é a velocidade. Isso quer dizer, então, que a tangente ela é numericamente igual à velocidade. Então, toda vez que você tiver o gráfico e tiver o ângulo, é possível determinar quem? A velocidade. Vamos fazer 2 exemplos para coroar esse conteúdo. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos para o nosso exemplo, que diz o seguinte. Um ponto material em movimento sobre uma trajetória retilínea tem posição em função do tempo, dado pelo gráfico seguinte. Vamos analisar o gráfico. Bem, pessoal, então observe aí o gráfico e vamos tirar as seguintes conclusões a partir desse gráfico, analisando, né? Ele pede aí para nós determinarmos a posição inicial do móvel, pede para nós determinarmos a velocidade do móvel e pede para determinar a posição do ponto material para o tempo igual a 7 horas. Então, observe que o tempo está dado em hora e as posições estão dadas em quilômetro. Ou seja, para nós determinarmos a posição inicial do móvel, a letra A, não tem que fazer cálculo, pessoal. É só analisar da onde o móvel está partindo. Ó. Ele está partindo da posição o quê? 8 km. Então, você coloca lá S0 igual a 8 km. E para determinar a velocidade, vamos lembrar da função horária das posições, que é S igual a S0 mais E vezes T. Sua sogra voltou. Ou só sorvete, né? Bom, qual que é a posição do móvel? S. Ou seja, para T igual a 2 horas, então aonde tem T, nós iremos colocar 2. Onde tem S, vamos colocar a posição inicial, que é quanto? 8, observe o gráfico. Então, vamos completar lá as lacunas, né? Ou seja, posição 50 para T igual a 2, né? Posição inicial 8. E observa que só tem a incógnita V para nós determinarmos. Vamos passar esse 8, que está somando no segundo membro, vamos passar para o primeiro membro.
Passando ele para o primeiro membro, ele vai subtraindo, não é verdade? Vai ficar 50 menos 8. 50 menos 8, nós vamos encontrar que é igual a 42. O 2 está multiplicando no primeiro membro, ele vem dividindo. 42 dividido por 2, nós vamos encontrar que a velocidade é de 21 km por hora. Então veja que é muito simples, né? É só você ter o critério e organização para determinar cada variável no seu determinado lugar. Vamos determinar agora a posição do ponto material no instante 7 horas. Então, para isso, vamos agora colocar os valores representativos. Então, nós temos S0, que é 8, e a velocidade agora nós conhecemos. Lembrando que numa função de primeiro grau, a velocidade ela é constante. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então, ela não vai variar. Quem varia é o tempo. De acordo com que o tempo varia, a posição varia também, não é verdade? Então, vamos lá. S igual a 8 mais 21 vezes T. Então, T agora é o termo que nós vamos substituir. O T é quanto? 7 horas. Para T igual a 7. Vamos lá? Substituindo, então. S igual a 8 mais 21 vezes 7. 21 vezes 7, nós vamos encontrar 147. 8 mais 147, nós vamos encontrar que a posição do móvel para T igual a 7 horas é 155 km. Então, veja que é muito simples. Vamos fazer outro exemplo. Vamos lá? Então, vamos lá. Um móvel realiza um movimento retilíneo e uniforme obedecendo à seguinte função horária. S igual a 40 menos 10t. No SI, construa o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 4 segundos. Observe que quando ele fala SI, ele quer dizer Sistema Internacional de Unidades. Isso quer dizer que a posição tem que ser medida em metro, velocidade em metro por segundo e o tempo em segundo. Não se esqueça disso. Vamos para a construção do nosso gráfico. Bem, pessoal, então vamos para a construção do nosso gráfico. Então, o primeiro passo é nós construirmos uma tabela, não é verdade? Antes de nós construirmos a tabela, vamos pegar lá a função dada. Lembrando qual que foi a função dada? Então, a função dada é essa que vocês estão vendo aí, S igual a 40 menos 10t. Observe que a velocidade é negativa. Isso quer dizer que é uma função decrescente. Vamos construir a tabela agora. Vamos colocar os dados do tempo do lado esquerdo, onde está vermelho aqui, ó, e vamos colocar o S do lado direito. Então, para T, nós temos aí a posição relacionada. Lembrando que a cada valor que eu atribuir para o tempo, eu vou achar um valor para posição. Então, existe uma relação única, que a cada valor que eu atribuo para o tempo, eu acho um valor para a posição. Só que o tempo foi definido pelo exercício. Ele quer o tempo no intervalo de 0 a 4 segundos. Lembrando que para a construção de uma reta, eu preciso de 2 pontos. Vamos colocar 3 pontos aqui só para finalidade didática mesmo. Mas não precisaria, viu, pessoal? Precisaria só do 0 e do 4, na verdade. Vamos colocar 3 pontos aí. Então, para t igual a 0, então eu venho aqui, pego o 0, coloco aqui. 0 vezes 10 dá 0. Isso implica que a posição é igual a 40. Então, observe que está tomando forma a nossa tabela. Bom, vamos colocar outro valor. Lembrando que o intervalo é de 0 a 4, vamos colocar aqui o 1, por exemplo. Então, quando t for igual a 1, 1 vezes 10 dá 10. Lembrando que ficou menos 10. Menos 10, né? 40 menos 10, eu vou encontrar 30. Vamos colocar o último valor aqui, que é o 4, que é o intervalo de 0 a 4. Quando t for igual a 4, então 4 vezes 10 dá 40, menos 40, e aqui dá 40. 40 menos 40 dá 0. Então, veja que o primeiro passo foi
construir essa tabela. Uma vez construída a tabela, é só nós colocarmos aí no plano cartesiano. Vamos desenhar o eixo da horizontal, que é o eixo do tempo, né, medida em segundo, e o eixo na vertical, que é o eixo das posições. Não é verdade? Medida em metros. Vamos agora colocar os valores. Para t igual a 0. Para t igual a 0, a minha posição é igual a 40. Então, eu tenho o primeiro ponto meu lá, ó, que está representado lá de vermelho. Vamos para o segundo ponto. Para t igual a 1. Para t igual a 1, a minha posição é igual a 30. Então, eu vou lá e marco igual a 30. O segundo ponto. Daí já dava para construir nossa reta. Era só ligar os dois pontos. Mas vamos colocar lá um intervalo que ele pediu, que o exercício pediu, que é de 0 a 4. Vamos colocar para t igual a 4. T igual a 4, a posição é igual a 0. Então, observe que de acordo com que o tempo passa, né, a posição está o quê? Diminuindo. Então, isso você observa através do gráfico. De acordo com que o tempo está passando, a posição do móvel está o quê? Decrescendo, está diminuindo até chegar no 0. É só ligar os dois pontos agora. Os 3 pontos, né? Então, observa que nós temos aí uma função decrescente. Então, com isso, nós concluímos essa parte do gráfico. Espero ter ajudado vocês. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo, pois o seu comentário é de suma importância para nós. Não vá embora, que nós temos o nosso momento de reflexão. Vamos lá? Sem sonho, seca-se a alegria de viver e o desejo de mudar. Augusto Cury. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!